Caso de assédio no governo Lula. Olha só a situação que está o governo Lula, hein? Agora é ministro assediando ministra. Que coisa, hein? Por aí a gente pode imaginar como está o clima dentro aí dos poderes no Brasil. Dessa vez falando do poder executivo e de tudo que está acontecendo lá dentro. Situações obscuras que eu trago para você neste vídeo. Antes eu peço que você se inscreva no canal, que você curta, comente, compartilhe, que você mande para todo mundo, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas, falar com eles de política sim, mas sempre tendo como base os nossos princípios. E olha, um princípio que tem que ser levado sempre em consideração é o respeito, né, pelas pessoas, pelos próximos, respeito pelo ser humano, respeito pela mulher em especial. E isso não está acontecendo no governo do amor, no governo Lula. Depois de tantas críticas, em tantas relações, em tantas situações envolvendo o governo passado, esse governo é um escândalo atrás do outro. E agora, um escândalo de cunho sexual envolvendo o ministro que assedia ministra, entre outras. Acompanhe comigo aqui, eu vou colocar um vídeo para você, ele é rapidinho, né, um vídeo da Band, em que ele traz um resumo da matéria e depois eu quero me aprofundar nela com você, para a gente falar a respeito do Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos. Imagine se não fosse, né? O ministro dos Direitos Humanos. Acompanhe o vídeo comigo, depois a gente comenta. Essa informação foi publicada pelo jornal Metrópolis e confirmada pela organização Me Too, que defende vítimas de violência sexual. Em nota, a organização informou, com o consentimento das denunciantes, que o ministro dos Direitos Humanos foi, sim, alvo de acusações no plural. O número de vítimas não foi confirmado. Nenhuma delas foi identificada, claro, por uma questão de segurança. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, também teria sido alvo de assédio. A equipe de Aniele não se pronunciou e nem a do ministro Silvio Almeida, que deve se reunir ainda hoje com o presidente Lula antes de se manifestar. Procuramos a Controladoria Geral da União, responsável por lidar com casos de assédio dentro do serviço público. A resposta foi que não há denúncia e que a Controladoria não investiga ministros. Aí, o que você me diz disso? Complicado, né? Vergonhoso. Difícil até a gente comentar. Eu me sinto envergonhado por eles. Envergonhado pelo meu país ter chegado numa situação dessa. O Brasil não precisava estar vivendo assim, com pessoas desse nível, em altos cargos, em alto escalão do governo. Isso mostra bem o nível dos ministros do Lula. Não quero generalizar aqui, mas quando eu olho para o Silvio Almeida, e não é de hoje, é desde o início, quando eu olho para ele, me dá uma saudade da Damares, que vou falar para você, hein? Só faz com que aumente aqui o meu respeito pela Damares. Acompanhe comigo a matéria do Pleno News, a gente vai lendo e comentando. Aniele, a ministra, abafou o caso de assédio para preservar o governo Lula. O caso foi denunciado pela Me Too Brasil, organização que defende vítimas de violência sexual. Tá aqui a cara do ministro, né? Deixar você olhar bem para a cara, para a fisionomia do ministro dos Direitos Humanos. Um ministro que não sequer se manifesta em situações, por exemplo, como a agressão do filho do Lula, a questão das Olimpíadas, envolvendo lá atletas que não eram XX, né, não eram mulheres lutando boxe. O ministro não fala, o ministro não está nem aí. Mas, quando ele encontra uma mulher, ele mostra bem o valor que ele dá para a mulher. Esse é o governo e o valor que esse governo dá para a mulher. E você que acha que eu erro quando falo governo porque é um ministro, vou dizer para você, o ministro foi escolhido pelo presidente, faz parte do governo. E é um princípio básico da administração pública. O presidente responde pelos ministros. Nesse caso, é o governo Luiz Inácio Lula da Silva. E por isso que a Aniele não queria se pronunciar, porque ela não queria mostrar para o Brasil quem é o governo do qual ela faz parte. Acompanhe a matéria comigo. De acordo com Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, teria abafado o assédio sexual que sofreu por parte do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, para preservar o governo Lula do PT. Ela foi uma das, com S, né, no plural, uma das vítimas do ministro. Segundo a reportagem do Metrópolis, com base em nota da Me Too Brasil, entidade que acolhe vítimas de violência sexual. Mas Aniele optou pelo silêncio para não criar um escândalo. As investidas de Silvio contra Aniele teriam ocorrido em 2023.
envolvendo, segundo pessoas próximas ouvidas pelo Metrópolis, situações como toque nas pernas, beijos inapropriados e uso de expressões de conteúdo sexual. Essa é a maneira que o ministro se portava em relação a Aniele. Com o assunto circulando por Brasília há alguns meses, a ministra, a Aniele, foi procurada em junho deste ano pela colunista da Folha para falar sobre o caso, mas não quis comentar o assunto, né? Não quis falar sobre o caso. O mesmo acontece agora. Quando o fato passou a ser amplamente compartilhado, Aniele resolveu não confirmar, nem desmentir. Você entendeu? A Aniele falou, eu não confirmo, mas também eu não desminto. Eu não digo que sim, não digo que não. Foi isso que ela fez. Já por outro lado, o Silvio Almeida não se pronunciou. Não falou nada até agora, o que também depõe muito contra ele, né? Aniele não foi a única. O Me Too Brasil emitiu uma nota falando que recebeu denúncias, no plural, de assédio contra o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos. Sinceramente, gente, falar ministro dos Direitos Humanos chega a dar uma repulsa na gente, né? Isso foi apontado para a existência, isso apontou, melhor dizendo, para a existência de outras vítimas que se sentiram assediadas por ele. Olha o que diz a nota aqui do Me Too Brasil. A Organização de Defesa das Mulheres Vítimas de Violência Sexual, Me Too Brasil, confirma, com o consentimento das vítimas, que recebeu denúncias de assédio sexual contra o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos. Elas foram atendidas por meio dos canais de atendimento da organização e receberam acolhimento psicológico e jurídico, como ocorre frequentemente em casos de violência sexual envolvendo agressores em posição de poder. Essas vítimas enfrentaram dificuldades para obter apoio institucional para a validação de sua denúncia. Diante disso, autorizaram a confirmação do caso para a imprensa, diz a nota do Me Too Brasil. Chamo a atenção para essa parte final da nota, né? A nota diz que, olha, está destacado, veja comigo, essas vítimas enfrentaram dificuldades para obter apoio institucional para a validação de sua denúncia. Quer dizer, o que é isso? Quer dizer que a instituição, o Ministério, o governo Lula não apoiou as vítimas de abuso, né? As vítimas de assédio aí por parte do ministro. O que elas precisariam para isso? Certamente comprovar através de imagens de câmera de segurança e assim por diante, e acredito eu, né, pelo que diz a matéria, que essas provas, digamos assim, não foram fornecidas pelo Ministério ou pelo governo. Mais uma vez mostra do lado de quem que o governo está. Essa é a nota do Pleno News, reportagem da Folha de São Paulo, baseada no Metrópolis, ou seja, Pleno News, Folha, Metrópolis. 3 órgãos de imprensa aí da mais alta qualidade e credibilidade que buscaram, levantaram, estudaram e trouxeram para você a informação. E agora, com a palavra o governo Lula, o governo que respeita as mulheres, o governo do amor. O que o governo Lula tem a falar sobre isso? Como é que você pode escolher, com o perdão da palavra, um tarado para colocar nos direitos humanos e colocar debaixo do poder dele, por hierarquia, várias mulheres que foram assediadas por ele? Com certeza não é de hoje. E com certeza alguém lá dentro sabia, né? Até porque Aniele não falou para a imprensa, mas ela deve ter falado para o governo ou para pessoas próximas. Por exemplo, Aniele é muito amiga da Janja. Será que a Aniele não falou para a Janja? E a Janja não falou para o Lula? Gente, é de indignar, é de dar repulsa, é de dar nojo esse tipo de coisa. Ninguém solta a mão de ninguém, todas contra quem assediar as mulheres, desde que não seja do governo. É isso? Todas por uma, se não for contra o governo Lula. Brincadeira, hein? Brincadeira. Eu fico me perguntando o que a gente vai descobrir desse governo lá no final dele. Se é que vai sobrar algum país para a gente discutir a respeito. Grande abraço, um beijo no seu coração. Deus abençoe muito você, sua casa, suas filhas, suas esposas. Deus abençoe muito as mulheres e livre elas desse tipo de mau caráter, da pior espécie, que existe em todos os níveis, em todos os órgãos, mas que quando tem o poder, fazem um estrago desse tamanho. Até o próximo vídeo.